Primeiro ponto muito legal, muito importante, é você entender que foco e alta performance andam juntos. Foco e aumento da produtividade andam juntos. O tema da live de ontem foi produtividade, como aumentar a sua produtividade. Foi muito legal, nós demos um chacoalhão, trouxemos um outro paradigma, um outro ponto de vista sobre o tema produtividade. Foco está diretamente conectado ao fator produtividade. Para quem não me conhece, sou o Malaquini Dias e eu trabalho nessa área de autoconhecimento, de foco e de aumento de produtividade já há quase 2 décadas. Hoje eu estou transmitindo aqui de dentro da sala da minha escola. O cenário mudou do de ontem porque eu vou usar o quadro. Terá um momento na aula que eu vou usar, eu vou realizar aqui um esquema explicando um pouquinho sobre foco. Por isso que nós hoje estamos transmitindo aqui de dentro da sala. É muito legal porque o foco é como falta de foco é como uma dor que a pessoa tem, ou seja, a maior parte das pessoas, uma grande parte dos meus alunos, uma grande parte das pessoas que eu ensino e que eu treino, sejam atletas, empresários, alunos, eles têm a percepção de que podem sim melhorar o foco, de que eles estão com um déficit de foco. O que dentro da psicologia é chamado de entropia psíquica, ou seja, quando a sua energia mental, ela se divide. Ou seja, você deveria estar pensando em uma determinada coisa, ou deveria estar focada em uma determinada tarefa, e a sua mente dispersa a energia para um outro pensamento ou uma outra coisa. Muito legal. Existem estudos atuais que comprovam, por meio de ou do eletroencefalograma, ou até mesmo de ressonância. Depois, claro, a ciência sempre acaba aprimorando e modificando isso, mas até hoje, de que nós conseguimos colocar foco em 7 coisas simultaneamente. Por isso que você consegue dirigir, mudar a música, mandar, às vezes, até mesmo conversar com a pessoa que está do lado. Você está fazendo várias coisas, escutar música, você está fazendo várias coisas. Porém, cada vez que você agrega uma outra tarefa, a sua energia tem que se dividir. Então, imagine assim. Você tem 100% de energia mental, 100% de foco para fazer uma única coisa. E aí você decide, ao mesmo tempo, fazer outra. 100% dividiu, 50% para cada uma. Mas daí a sua mente decide pensar em outra coisa, divide de novo e vai dividindo. E assim você vai perdendo qualidade desta força mental, desse poder mental que você tem. Tá? Foco, para você entender, pode ser traduzido como energia psíquica ou energia mental, a sua capacidade de manter a sua atenção naquilo que você quer fazer. Tem um outro vídeo no canal do YouTube, depois acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva lá. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, busque esse vídeo depois, que eu falo muito sobre foco, sobre meditação, sobre como gerar mais concentração, tá? Então agora, eu vou aqui para o nosso quadro, que eu quero dar uma explicação, um exemplo sobre concentração e sobre foco. Eu quero que você me acompanhe nessa sacada desse quadro que foi inspirado num quadro montado pelo meu querido mentor, pelo querido De Rose. Então, olha só, imagine o seguinte, pensa comigo, concentra, tá? Coloca o foco aqui comigo. Vamos trazer vocês um pouquinho mais perto agora, vamos mexer na câmera, ai, eu quero que vocês peguem mais o quadro aqui, não tem problema, vamos nessa. Isto. Então, imagine o seguinte, que a sua mente, ela é um turbilhão de pensamentos. Então, você pensa numa coisa, depois você pensa em outra, depois outra, e outra, e outra. Cada vez que a sua mente dá uma devagada, você está pensando, cada pontinho desse aqui, imagine que você está pensando em algo. Sua mente dá uma bela de uma devagada. Então, imagine todos esses pontinhos aqui no quadro, são pensamentos que você tem quase que simultaneamente, a sua mente não para. Você pensa numa coisa, depois outra, e mais outra, e outra, e outra, e outra. Então, antes de eu continuar ali, faz esse exercício comigo agora. Tá comigo? Então faz esse exercício. Presta atenção no que você está pensando. Vai. Vem, criatura, vem comigo. Presta atenção no que você está pensando. Respira fundo. Presta atenção no que você está pensando. Vamos fazer esse exercício junto antes de eu voltar para a lousa aqui? Por alguns instantes. Fecha os seus olhos, vai. Fecha os olhos um pouquinho. Vai, fecha os olhos.
E agora verifica no que está pensando. Sem julgar, sem analisar, sem criticar. Presta atenção no que você está pensando. Simples assim. Agora verifica. Mudou já o pensamento? Perceba que você pensa em uma coisa, depois outra, e outra, e outra. A mente não para. Você sempre está pensando em algo, e cada vez que um pensamento chega ao fim, ou mesmo que ele não tenha chegado ao fim, a sua mente já coloca outro pensamento no lugar, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Por isso que muitas vezes, quando você chega em casa para dormir, você não dorme, você não deita na cama e apaga. Por que isso? Porque a sua mente está trabalhando, ela está produzindo muitos ciclos por segundo. Tem um livro muito legal, eu adoro todas as lives, todas as aulas, eu sempre cito alguns autores, alguns livros, para você perceber que tem embasamento científico, não é achismo. Um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E nesse livro, uma pesquisa incrível constatou que 46,7% do tempo, uma pesquisa de Harvard, 46,7% do tempo, nós seres humanos estamos fazendo uma coisa e pensando em outra. Olha que chocante isso. Nós estamos falando de foco hoje. Então, imagine, 46,7% do tempo você está fazendo uma coisa e está pensando em outra. Então, imagine que de cada 1 minuto, 30 segundos você dispersou. Uau, hein? Então, imagine aqui sua mente, totalmente dispersa. Cada pontinho desses que tem aqui na lousa é um pensamento seu, uma dispersão sua. O que você tem que fazer para melhorar o foco, para treinar a concentração? Você pensou em uma coisa, pensou no almoço, mas o que você quer está aqui, ó. Vamos colocar isso aqui como uma referência. Essa é a sua tarefa, é o que você quer fazer. Por exemplo, escrever um e-mail. Por exemplo, estudar para o concurso. Por exemplo, treinar sua tarefa de violão. Ou, por exemplo, você está cozinhando e tem que prestar atenção para não queimar, tem que estar focado. Então, esse é o seu objetivo, mas aí no meio do caminho você pensa em outra coisa, pensa em outra, pensa em outra, pensa em outra. Então, você tem que pegar esse pensamento, conectar e ir transformando, conectando até chegar aqui, ó. Oba, consegui me concentrar. Dispersou? Volta, se concentra. Cada dispersão, você vai concentrar até trazer ao ponto principal. E você vai fazer isso o tempo todo. Cada vez que você dispersar, você vai tentar conectar. Cada vez que você perceber que está dispersando, você conecta. Lá longe. Dessa vez você dispersou e foi muito mais longe. Você pega um pontinho e vem ligando, até que você consiga conectar. Não importa se a dispersão é curta, é algo do trivial, é algo muito longe, uma lembrança do passado. A sua mente, ela tem uma habilidade que o seu corpo físico não tem. A sua mente consegue levar você lá para o passado. Você lembra de fatos. Então você dispersou, você foi lá para o passado. A sua mente também consegue fazer uma outra coisa. A sua mente consegue levar você para o futuro. Então a sua mente levou você para projetos, para viagens, para as coisas que você vai fazer no futuro. Você dispersou. Então cada vez que você dispersar, o que você tem que fazer? Você vai se concentrar e vai trazer a atenção de novo. Percebeu que dispersou? Faz o mesmo exercício, conecta os pontos até chegar na sua tarefa. Dispersei de novo, o que eu faço? Vem, conecta e faz todo o caminho até chegar aqui. Dispersou? Traz novamente a atenção. Então você vai construindo como se fossem raízes de uma árvore, para fixar a árvore no solo, você vai construindo isso até que você consiga trazer a sua atenção para o ponto que importa. Aqui é o ponto que nós queremos, é o foco. Aqui é o que nós queremos, é o foco. Isso que nós queremos é o foco. Depois eu vou explicar um pouco mais de o que você faz para transformar foco em meditação. Isso aqui é o que nós chamamos também de mindfulness, ok? E é um treinamento muito legal. Quando você está treinando mindfulness, quando você está treinando concentração, quando você está treinando meditação, tem uma coisa muito legal, que é assim, não fique ansioso, não fique estressado. Você está lá tentando se concentrar e se distraiu, pensou em outras coisas, é absolutamente comum. Pensou em outra coisa? Opa, não era isso. Volta para o foco. Se distraiu de novo? Volta para o foco.
Se distraiu? Volta para o foco. Não tem problema. Quantas vezes você precisar dispersar e voltar, dispersar e voltar, dispersar e voltar. Tá? Olha que interessante. Lá na década de 70, entre a década de 70, passando para a década de 80, pesquisadores, médicos estavam buscando uma maneira de aumentar a qualidade de vida e a produtividade de pessoas que sofriam de ansiedade e de depressão. Eles queriam usar menos medicamentos e achar técnicas para que a pessoa voltasse a se sentir mais útil, aumentasse a autoestima, para que ela se tornasse mais produtiva e aumentasse a qualidade de vida, reduzindo a depressão e reduzindo a ansiedade. E esse estudo, que tinha como finalidade reduzir a ansiedade, reduzir a depressão, acabou gerando inúmeras técnicas, exercícios de concentração de foco, que receberam o nome de atenção plena, ou mindfulness. E isso se espalhou na comunidade médica e também se espalhou pela região do Vale do Silício, como se fosse, então, o milagre, a mágica do momento. Hoje está muito na moda falar de mindfulness, mas é algo que nós, quem pratica meditação, sejam os monges budistas, os yogis de 5.000 anos, as pessoas que se dedicam às artes marciais, todas essas pessoas já sabiam disso, de que sim, treinar concentração, treinar foco, treinar mindfulness, reduz a ansiedade, é óbvio, diminui a depressão, aumenta autoestima, trabalha a capacidade de maior produtividade. Então, olha que legal, você dispersou, volta, dispersou, volta, dispersou, volta. Tem um vídeo muito parecido com esse meu no canal do YouTube, mais amplo, explicando isso. O que nós estamos falando aqui, foco. Se você conseguir manter o foco por um período, então você agarrou o foco, conseguiu manter ele por um período, conseguiu manter isso, aqui é o que nós chamamos de meditação. Não é o tema da nossa live de hoje, mas eu quero que você aprenda. Então, a meditação, ela está depois do foco. Primeiro você tem que aprender a se concentrar. Primeiro você tem que aprender a focar. Conseguiu manter o foco, aí isso vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo e vira meditação. Então, geralmente você faz treinamento de concentração, visando a meditação. Isso é muito legal de entender e de aprimorar. Muito massa, muito massa. Tem uma coisa muito legal. Cada vez que você está perdido ali, cada vez que você está dispersando, cada vez que você está tentando se concentrar e dispersa, está tentando se concentrar e dispersa, está tentando se concentrar e dispersa, você está dividindo energia, uma espécie de entropia psíquica. Nós podemos dar muitos nomes para isso. Por exemplo, quando nós estamos com ciúmes, você deveria estar concentrado no seu trabalho, mas está pensando no namorado, está pensando na namorada, está morrendo de ciúmes. O que isso significa? Significa que está dividindo a sua energia, está dividindo a sua atenção, você está dividindo o seu foco. Então, toda vez que uma pessoa está tendo uma crise de ciúmes, na verdade, era para ela estar fazendo outra coisa com a energia mental dela. Mas ela não conseguiu dominar o emocional, não conseguiu dominar a energia mental, e ela canalizou a energia para uma entropia psíquica, os ciúmes, ou uma dor. Existem vários tipos de termos que nós podemos utilizar para entender que você deveria estar focado fazendo algo, mas você dispersa, e essa dispersão, ela gera uma espécie de entropia psíquica. Tem uma coisa muito legal também. Vilmarzinho, bem-vindo, Jana também, e aí, galerinha, olha só que bacana. Raiva também, você deveria estar fazendo algo focado, mas aí uma espécie de raiva te tira do centro, desvia sua atenção e você tem uma espécie de desordem na consciência. Cara, isso é muito legal, porque todos os anos, mais de quase 2 décadas ensinando meditação, ensinando concentração, hoje eu tenho uma visão muito mais ampla de que foco, toda vez que você está focado, significa que você está com a mente em ordem.
Toda vez que você está disperso, toda vez que você está completamente disperso, significa que está com a mente em desordem, ou seja, desordem da consciência. Então, falta de foco também tem a ver com a sua consciência estar desordenada, o que, novamente, eu vou usar o termo de entropia psíquica para você entender bem. Uma espécie de consciência em desordem, dor, raiva, ansiedade, ciúmes. Toda vez que está muito ansioso, significa que a sua mente ela não está focada, ela não está numa ordem de consciência, ela está completamente dispersa. Então, todas essas características que eu citei, elas acabam conduzindo você a ter que dividir a sua energia mental, a sua capacidade de foco, e cada vez que você divide, você perde qualidade. Você perde qualidade, tá? Muito legal isso, né? Entender que foco é uma mente saudável, uma mente em ordem, é uma mente focada. Uma mente que não está focada é uma mente que está na desordem. Por isso que uma das coisas muito legais de quem treina alta performance, ou seja, high performance, é organizar as coisas ao seu redor. Se as coisas estiverem organizadas ao seu redor, a visão vai captar a informação de ordem, e aí você também vai trazer ordem mental, o que é muito legal. Então, primeira dica, cada vez que você está fazendo algo e que você dispersa, que você se distrai, que você se perde, significa que você dividiu a sua energia, você dispersou. Imagine que se você fizer isso muitas vezes, a sua energia vai ser dividida muitas vezes. Então, aquela historinha de que produtividade é fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é não. Não é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma única coisa muito bem, focada, aí você consegue fazer aquilo em menos tempo, sem perder qualidade. É isso que significa que está com uma boa capacidade de foco e de concentração. Estamos ao vivo aqui, né? Então quero avisar que acho que o Otávio está na porta tocando a campainha lá. Bom, muito legal. Existem vários alunos, vários atletas, várias personalidades muito famosas que nós podemos citar aqui, que treinam meditação, que treinam concentração, que treinam foco, o que é uma baita razão para você também fazer isso, para você também treinar concentração e foco, visando performar melhor. Tem um cara que eu gosto muito, gravei um vídeo sobre ele, chamado Leigh Hamilton, em que ele cita que o momento que ele estava pegando uma das ondas mais difíceis da vida dele, a onda do milênio, ele declara que ele estava num estado de foco tão absoluto no momento que estava fazendo aquilo, que ele estava em meditação. Então é muito legal, porque foco não significa que você tem que apenas conseguir foco quando você está parado. Não, você pode estar extremamente focado jogando tênis. Um músico está extremamente focado tocando seu violino. Um artista está em extrema alta performance de foco, de concentração, quando ele está no palco apresentando sua peça de teatro, numa das áreas chamadas de mimetismo. O mimetismo exige uma capacidade de foco incrível para a pessoa interpretar aquele personagem sem se distrair, sem dispersar. Imagine o foco de um artista para manter o tom de voz diferente, para manter a encenação do personagem, para decorar o texto, para saber a parte exata, é muito foco, muita concentração. Quando o artista erra o texto, significa que a mente dele dispersou, se distraiu. Bom, temos vários personagens muito famosos. Ayrton Senna, cara, um cara que em várias entrevistas, nos livros dele, ele comenta a biografia de Senna, tudo cita que era um cara que treinava muito foco, treinava muita concentração. Tem um livro chamado A Face de um Gênio, em que o Ayrton conta, na época que o livro foi escrito, ele estava vivo ainda, ele estava indo rumo ao tricampeonato mundial de Fórmula 1, e ele conta que ele e o Alan Prost disputavam para ver quem era mais concentrado e mais focado. Então eles entravam na sala, fechavam a porta, e aí um deles escolhia, por exemplo, quem desviar o olhar da maçaneta antes perde, e eles ficavam horas treinando aquilo, porque isso, ao desenvolver treinamento de concentração, ao desenvolver treinamento de foco, você começa a desencadear uma rede neural muito mais produtiva, uma rede neural muito mais eficiente, uma rede neural capaz de lhe conduzir a uma performance muito melhor. É lógico. Quantas vezes você que está aqui no Insta, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Face, quantas vezes você teve que fazer um retrabalho
Porque quando você fez aquela tarefa, você se distraiu, você dispersou. E ao se distrair, ao dispersar, você dividiu energia. E em vez de fazer aquilo com muito esmero, com muita atenção, você fez aquilo de maneira distraída. E às vezes você tem um retrabalho. Também tem um especial no Netflix muito legal de assistir, chamado The Last Dance, que conta a história do Chicago Bulls e principalmente do Michael Jordan. E tem vários momentos que mostram como o Michael Jordan era um cara que treinava foco, que treinava concentração, e que fazia muito do que eu ensinei na live ontem, produtividade, que é fazer mais em menos tempo sem perder a qualidade. Muito legal. O surfista que eu citei agora há pouco, Leonard Hamilton, ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim, que você tem que ficar muito atento e verificar se o seu pior inimigo não está morando entre as suas orelhas. É muito legal isso, né? Porque é exatamente isso, o nosso pior inimigo está aqui, ó, está morando entre as nossas orelhas. Cada vez que nós nos distraímos, cada vez que nós pensamos em fazer várias coisas ao mesmo tempo, nós estamos boicotando a nossa rede neural de performar melhor. Quero que você grave isso. Se você sair dessa live hoje, dessa aula ao vivo, com essa sacada, de que quando você desenvolve uma maior habilidade de foco, quando você desenvolve uma maior habilidade de concentração, você começa a performar melhor, você começa a conduzir a sua rede neural para um patamar de alta performance. É isso que eu quero que você entenda. Foco e alta performance andam juntos, tá? Muito próximos. E sim, foco é para você. É para você, mesmo você que já está lá nos 70 anos, 80 anos de vida, que já está numa vida muito tranquila, morando na praia, sim, foco também é para você. Melhorar foco melhora tudo, evita acidentes, melhora a performance naquilo que você está treinando para a sua qualidade de vida. E para quem é mais garotão, quem está aos 20 anos, eu dou aula para um atleta de 20 anos, um dos melhores skatistas do mundo, Iago Magalhães. E para ele já treina o corpo físico muito. O que está fazendo a maior diferença nos treinamentos que eu estou auxiliando ele, nas mentorias que eu estou dando para ele, é a administração das emoções para melhorar o foco durante o campeonato. A administração das emoções para melhorar o foco. Então eu vou entrar nesse tema agora. Já falei muito sobre dispersão mental e sobre foco. Sim, vamos imaginar uma escadaria. E você... Nessa escadaria, você tem o seu corpo físico, corpo feito de alimento, tá? Seu corpo que você constrói, suas células, seus tijolinhos são construídos com as proteínas e com os nutrientes que você ingere. Então, esse é o seu primeiro degrau. O seu corpo físico tem que estar muito saudável. Você tem que estar muito bem, você tem que se alimentar bem, você tem que mudar o teu mindset de alimentação. Você precisa de um corpo saudável, você precisa de um corpo bem alimentado, uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais eficiente, para que você depois possa ter um emocional mais estável. Daí você trabalha gestão emocional por meio de exercícios respiratórios, por meio de práticas corporais, por meio de meditação. Você trabalha gestão emocional. Subiu mais um degrau. Aí o próximo degrau é o mental, é o foco. Então você precisa entender que o alicerce, o conjunto, esse tripé, corpo, coração e mente, precisa estar estável. Não adianta você treinar muita concentração, muito foco, mas alimentar mal o seu corpo. Não adianta também você querer ter uma mente muito focada se você tem distúrbios emocionais, se você tem crises de ciúmes, se você tem chiliques. Porque cada vez que você tem uma crise de ciúmes, significa que a sua energia ela se dividiu. Em vez de você estar focado fazendo algo, você está disperso, preocupado com ciúmes, preocupado com uma coisa que não tem pé nem cabeça. Entende? Então, dispersão de energia. Então, o foco, sim, é para mim, é para você, é para todas as pessoas. Quem tem filho pequeno tem que começar a mudar o mindset, porque a escola não ensina isso. Da mesma maneira como a escola não ensina educação econômica, que é algo extremamente necessário, a escola também não ensina autoconhecimento, não ensina foco. Nós precisamos melhorar isso nos nossos filhos, nossos afilhados, para que essa próxima geração ela tenha mais alta performance, ela tenha mais rendimento. Muito legal, hein? Bom, jeito errado. Se eu quero melhorar o meu foco, se eu quero chegar num nível de performar melhor, seja na minha profissão, nos meus esportes,
ou seja, em qualquer outra área da minha vida, se eu quero performar melhor, qual é o jeito errado de eu treinar foco? O jeito errado é achar que existe uma fórmula mágica, é achar que ler um livro que ensina os 10 mandamentos da mente focada, 30 dicas para melhorar o seu foco, ou fazer um curso de concentração e meditação, assistir essa live e achar que pronto, agora você já sabe tudo de foco e vai se tornar uma pessoa focada. Não, esquece. Não existe atalho e não existe milagre. Mas existe algo que você pode começar a aplicar para melhorar o seu foco. Bem simples. Procure aprofundar a sua experiência. Tudo que você estiver fazendo, tente extrair a experiência daquilo que você está fazendo. Porque hoje, muitos estudos relacionados à psicologia humana, à neurociência e ao alto rendimento dos seres humanos, eles associam alguns fatores que propiciam um estado de foco maior, um estado de concentração maior. Um desses fatores é você estar completamente, você conseguir submergir a sua atenção naquela experiência. Vou dar um exemplo. Você está nadando, está fazendo natação, e a mente está dispersa, significa o quê? Que você está colocando um tanto de energia para mandar os músculos fazerem o movimento da natação, um tanto de energia para respirar na hora certa, R2, R3, R4, R5, o que seja lá, e um tanto de energia que era para estar, para você focar e melhorar o movimento, melhorar o rendimento, você está pensando em outras coisas. Então, para você melhorar o foco, é simples. Comece a colocar mais atenção no sentido de experiência. Qual é a experiência? Como é que eu vivencio a natação? Como é que eu vivencio quando eu estou dirigindo? Como é que eu vivencio quando eu estou tomando um sorvete? Sim, dá para você treinar foco tomando sorvete. Em vez de tomar sorvete e engolir o sorvete, sem nem perceber o sabor, sem nem perceber o aroma, sem nem perceber a textura, e tomar o sorvete pensando em 1 milhão de coisas, você não viveu a experiência. Você podia usar o sorvete para treinar foco. Está tomando sorvete? Uau! Qual é o sabor? Qual é a textura? Qual é o aroma? Nossa, que sorvete incrível! Peraí, não fala comigo agora. Deixa eu saborear isso. Deixa eu viver essa experiência, como se o mundo desse uma pausa. Todos os problemas param, os boletos param, tudo para. E você está focado ali na experiência do sorvete. Você está treinando foco. Veja, não precisa de nada muito milagroso. Eu tenho aí no YouTube inúmeros treinamentos guiados de meditação de foco. Tem um conjunto de 21 podcasts para você melhorar sua concentração e o seu foco. Mas você pode fazer isso no dia a dia. No dia a dia. Por que quando um cozinheiro... Olha, eu adoro cozinhar, eu sou um cara metido a ser chefe, né? Por que um cozinheiro ou um chefe corta o dedo quando está cortando cebola? Por quê? Porque naquele momento a mente dele dispersou, se distraiu. E é muito normal, porque todos nós temos problemas. Todos nós temos algum familiar que às vezes fica doente. Todos nós, em algum momento, temos um revés na vida que a estrutura financeira às vezes nos incomoda. Então, cada vez que isso acontece, nós perdemos o foco. Nós dividimos a nossa atenção. Quantas vezes você vai dormir e, em vez de dormir, a mente fica trabalhando e trabalhando, trabalhando. Então, vivencie a experiência. Vivencie a experiência. É uma das maneiras mais profundas de treinar foco. Se entregue, eu citei isso na live de ontem. Se entregue de corpo, coração e alma naquilo que você está fazendo. Se entrega. Vive o momento. Né? Mindfulness. Você vai viver o momento com todos os seus sentidos. Não é só estar concentrado. É as sensações estarem naquele momento. Você está ali fazendo aquilo, as emoções estão sentindo aquilo, os pensamentos estão focados naquilo, a respiração está ali, o tempo está ali. Vou dar um exemplo, olha que legal. Imagine nas Olimpíadas, um determinado grupo, um determinado time, ele faz o quê? Ele veste um uniforme, todos os componentes daquele time vestem o seu uniforme. E aquilo distingue ele de todos os outros meros mortais. Eles entram em campo com aquele uniforme que já distingue eles. Naquele momento que eles entram em campo, eles têm um único objetivo. O objetivo ali é ganhar. Ganhar do adversário ou ganhar deles mesmos, se tornarem melhores.
A torcida e os telespectadores também estão totalmente focados naquele jogo. Quero que você entenda o seguinte, naquele momento é como se todo mundo parasse, é como se as guerras não existissem, como se o preço do petróleo não importasse, como se os problemas em casa também não importassem. Por quê? Porque os jogadores, os telespectadores, todos estão focados no mesmo objetivo, que é o jogo em si, o jogo, a atividade de jogar. Quanto mais os jogadores se entregarem àquilo, mais a torcida se entrega também. E é como se o mundo desse uma pausa. Isso é viver a experiência. É viver a experiência. E viver a experiência é aumentar o foco. E aqui entra uma parte muito legal. Quando você aumenta a sua percepção da experiência naquilo que você está fazendo, você aumenta o foco, inevitavelmente você performa melhor. Inevitavelmente você performa melhor. E tem mais uma coisa. Hoje, pesquisas que buscam melhorar a qualidade de vida, melhorar a felicidade, também, em todos os casos, em todos os estudos mais atualizados, relatos de que quando a pessoa consegue vivenciar a experiência, ou seja, ela vivencia o trabalho, ela vivencia a família, ela vivencia o ato de estar cozinhando, o ato de estar caminhando no parque, o ato de estar levando o seu pet para passear, quando ela vivencia aquilo, o potencial de felicidade aumenta. Quantas pessoas você não vê caminhando na rua com o seu cachorrinho, mexendo no celular? Elas não estão vivendo a experiência. Né? Desliga o Nokia, olha para cima, olha para o céu, curte o momento, vive a experiência, curte a sensação de estar ali. Não adianta você querer treinar foco só sentado, fechando os olhos, e naqueles 5 minutos treinar concentração e achar que aquilo vai ser milagroso. Não vai ser milagroso. Você tem que treinar meditação, você tem que treinar concentração diária, mas você tem que aproveitar a rotina, o dia a dia para treinar meditação. Senão você treina 5 minutos de meditação por dia e as outras 24 horas e 55 minutos você treina o oposto, que é distração, que é dispersão, concorrência desleal. É claro que você não vai melhorar o seu foco. Você tem que treinar todos os dias, sim, mas você tem que também aproveitar os momentos do dia a dia, né? Vai almoçar, para de mexer no celular. Concentra, qual é a cor da comida que você escolheu para pôr no prato? Qual é o aroma? Qual é a textura? Qual é a combinação? Coloca foco. Se você colocar foco na sua alimentação, no seu almoço, tenho certeza que a qualidade do alimento que está ali também será melhor, porque você pôs foco. Estou recebendo uns ois, um monte de oizinho aqui pelo Insta. Se quiser mandar pergunta, alguma coisa, aproveita, que daqui a pouco nós estamos encerrando e vamos participar. Legal. Jeito errado, então, achar que existe milagre e achar que você treinando 5 minutos por dia vai dar grande resultado. Não vai. Você vai precisar treinar 5 minutos por dia, sim, mas tem que aproveitar todas as outras tarefas para expandir o seu foco. Feito? Então, jeito certo, treinar meditação diariamente, treinar foco, meditação diariamente, óbvio, mas também aproveitar o seu hobby, a sua profissão, as coisas que você faz e colocar ali naquele momento o coração, a alma, o corpo, a mente para fazer aquilo. Corpo, coração e mente fazendo aquilo. Aí você começa a treinar foco em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Muito legal, hein? É que eu me empolgo muito com esses temas que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por melhorar a performance da nossa existência. Melhorar a performance primeiro, claro. Eu comecei querendo melhorar a performance física. Depois eu percebi que, performance física é ok, não é tão difícil melhorar a performance física. Você precisa de um mínimo de disciplina, uma alimentação um pouco melhor e você já melhora a performance física. Performance emocional, o buraco é mais embaixo. Você tem que trabalhar muito mais tempo, muito mais dedicação para melhorar a gestão emocional. E depois, claro, trabalhar a performance mental é um outro patamar, mas é plenamente viável. É plenamente viável. A nossa rede neural é como um computador. Você só precisa programar. Você tem que programar com os hábitos certos. Gosto muito de um livro chamado O Poder do Hábito, em que o cara coloca lá uma definição fantástica, que nós somos um amontoado de hábitos. Então você precisa melhorar os hábitos que você tem e desenvolver o hábito de treinar meditação, de treinar foco. Legal? Dicas valiosas. Faça uma coisa de cada vez.
Faça uma coisa de cada vez. Para com essa história de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez e você vai perceber que sobra tempo. Porque se você faz uma coisa de cada vez, você se torna mais produtivo. Por que mais produtivo? Você consegue fazer aquilo em menos tempo e com mais qualidade. Então, faça uma coisa de cada vez. Essa é uma grande dica. Outra coisa, acabei de dizer, coloque envolvimento profundo. Se entregue àquilo que você está fazendo. Coloque envolvimento profundo. Se entregue. Feedbacks. Tá? Trabalhe metas claras. Se você tiver uma meta muito clara, se você souber para que você está fazendo aquilo, se tiver uma meta muito clara, você também consegue trabalhar mais foco, com mais objetividade, com mais clareza. E a última, treine meditação diariamente. Treine meditação diariamente. Eu estou aqui para te ensinar isso. A maior parte dos meus vídeos no YouTube está lá para te ensinar isso também. Tá? A maior parte do nosso conteúdo, o conteúdo que a Rede de Rose ensina, também é para isso, é para te ensinar a performar melhor, é para ensinar que a meditação é o caminho da alta performance. A meditação é o caminho da alta performance. Hoje, nós já conseguimos comprovar isso, que a assinatura, eu adoro usar isso, né? Eu estava dando uma aula, isso fluiu, a assinatura neural de quando você está em alta performance é a mesma assinatura neural de quando você está plenamente focado, de quando você está em meditação. Todos os neurotransmissores que inundam a sua rede neural são os mesmos neurotransmissores da meditação, são os mesmos transmissores da alta performance. Neuropinefrina, anandamida, serotonina e mais alguns que geram um napalm líquido, um napalm na forma de neurotransmissores. Uau! Nossa proposta são 10 lives às 10 da noite, de 30 a 35 minutos, para que você tenha um conteúdo ouro, sabe? Ouro em pó entregue para você. Mas não ouro como Midas, né? Lembra da história de Midas, né? Rei Midas, que ficou negociando com os deuses por muito e muito tempo, porque ele queria ser muito rico, porque ele achava que se ele fosse muito rico, se ele fosse a pessoa mais rica da Terra, ele também conseguiria com isso se proteger de tudo e ser mais feliz. E aí ele negociou com os deuses por muito tempo, até um momento que os deuses concordaram em dar a ele o dom de transformar tudo em ouro. Mas ele fez uma negociação errada, né? Como a história que você já sabe. Se ele tivesse mais focado, mais atento, ele tinha pedido para transformar em ouro tudo aquilo que ele desejasse. Mas não, o pedido dele foi que ele pudesse transformar tudo em ouro. E aí, claro, ele morreu rodeado de talheres de ouro, de pratos de ouro, porque inclusive a comida que ele tocava virava ouro, o líquido que ele bebia virava ouro, e ele morreu porque tudo que ele tocava virava ouro. Então, quero que você conecte o finzinho dessa aula de hoje com a de ontem. Aumente a sua produtividade, faça mais coisas em menos tempo, sem perder qualidade, mas lembrando que de nada adianta isso se você não tiver prioridade, se não tiver propósito. E a melhor maneira de você desenvolver propósito e prioridade é começar melhorando seu foco, para que isso te conduza à meditação, para que você tenha autoconhecimento. Com isso eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Até amanhã.